Unis delelu sakontlo vori. Unis delelu sakontlo asikulingwanyani dako makala. Unis delelu sakontlo vori. Unis delelu sakontlo asikulingwanyani dako makala. Sejam bem-vindos ao podcast. Hoje vamos falar da insegurança alimentar. Estaremos aqui com o grande homem, o Manuel Maloa, que vai nos trazer muitas informações a respeito desta temática, assim que é. Sou Rafael Bat, irei conduzir esta conversa. Estou vestido de uma camisa castanha, calça caqui, sapatos castanhos, tenho relógio e também sou careca e óculos. Seja bem-vindo, Manuel. Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui. Sou Manuel Maloa, trago uma camisa azul claro, calças azul escuro, sapatos castanhos e tenho uma escovinha fina com juba e tenho 1,73 m de altura. Muito bem. Bom, ao falarmos da insegurança alimentar, o que é que nos sugere? Insegurança. Quando nós falamos de insegurança, estamos a dizer que a pessoa está suscetível a qualquer coisa lhe acontecer, num sentido geral. Agora, quando falamos de insegurança alimentar, estamos a falar daquela situação em que uma dada população, uma dada família, de certa forma, não sabe o que é que vou comer amanhã. De certa forma, pode até ter o que comer, mas também este conceito de insegurança alimentar é dado também a questão de não respeitar aquilo que é a variação dos alimentos ou uma alimentação equilibrada e de qualidade. E também está aliado à fome. Exato, está aliado à fome. Principalmente nestes momentos aí das mudanças climáticas, isto é frequente porque há muita chuva, há muita ventania e as populações perdem quase tudo. Aí a fome é iminente. Exato. Nós temos que entender que Moçambique é vulnerável às mudanças climáticas, aos impactos das mudanças climáticas, por diversos motivos. Primeiro, nós temos que ver esta questão de sermos ultrapassados ou passarem por nosso território vários rios. E nós não temos uma estrutura, ou não temos a estrutura suficiente para lidar com a questão, por exemplo, quando há cheias. Não temos barragens suficientes para poder conter essa toda a água. De certa forma, o que acontece? Vários campos ficam submersos. Nós também temos que entender que somos assolados por vários desastres naturais, como é a questão, dos ciclones. Então, tudo isto, e nós tentarmos perceber de onde é que vem nosso alimento, maioritariamente. Ele vem dos campos. E estamos a ver que esses campos se enfrentam tudo isto. De certa forma, estamos a dizer que a questão da insegurança sente-se. Exatamente. Bom, eu imagino pessoas com deficiência que estão nas comunidades, aquelas pessoas que procuram fazer a agricultura como fonte de desenvolvimento das suas famílias, tanto do próprio país. Quando lhes ocorre as suas culturas perderem-se, estou a imaginar como é que eles podem se sair desta, porque é muito perigoso, né? Como disse, é uma insegurança, há uma fome para esta camada social, pessoas com deficiência e muito mais. Exatamente, é uma situação extremamente difícil, há que nós vermos esta questão, porque muitas das vezes, como eu dizia, vamos ter em conta ou vamos ter como exemplo a questão, por exemplo, de um ciclone Idai.
é difícil uma pessoa que tem como a sua base da alimentação, de subsistência, a questão dos campos agrícolas, essa pessoa vai perder tudo. Perde tudo. E é uma pessoa que desde criança cresceu a saber trabalhar a terra. Como é que esta pessoa vai se reconstruir? Como é que essa pessoa vai se reestruturar? Então, estamos a dizer que é toda uma sociedade, todo um conjunto de grupos que, de certa forma, passam por essas dificuldades. Agora, qual é a saída aqui para poder melhorar aquilo que são as questões ligadas à alimentação quando nos ocorre essas intempéries, estas calamidades, falamos de mudanças climáticas? Qual é a saída? Eu diria que não há ainda uma saída única ou que nós possamos dizer é essa 100%. Porque a ciência ela é dinâmica, sempre está aí a fazer as suas pesquisas, mas para já o que está a ser feito é a questão de algumas técnicas de cultivo em algumas comunidades em que, por notarem esta questão da desertificação, vamos assim dizer, colocam algum capim, vou assim dizer, seco, por de cima dali onde foram colocadas sementes. Isso para evitar que a água evapore muito rápido e de certa forma a semente possa não germinar. Há outras coisas também que são feitas, como é a questão da agricultura sustentável. Tentarmos incorporar aquilo que nós chamamos de estrume, aqueles restos de outras colheitas que já não servem, colocar ali. Há também aquela questão de algumas sementes, há algumas iniciativas que tenho visto nos órgãos de comunicação, em que há sementes resistentes, por exemplo, à seca, sementes resistentes a diversos outros cenários. Bom, para pessoas com deficiência e outras populações, podem não conhecer, por exemplo, quando se fala de sementes certificadas. Bom, o que é que tem falhado, se calhar, para a nossa sociedade, para explicar às comunidades que devem usar, por exemplo, sementes resistentes, resilientes, neste caso, quando quando há ciclones e também outras situações ligadas a mudanças climáticas? Uma pergunta muito interessante. Na minha perspectiva, o que está a falhar é a questão da inclusão no que diz respeito à informação. Se formos a ver, há vários estudos sobre as mudanças climáticas, sobre as comunidades, mas as próprias comunidades não têm acesso a esses estudos. Segundo, o conhecimento é muito técnico, que fica a parecer coisa de cientistas. Enquanto que o cidadão comum, as nossas comunidades das zonas recônditas, vou falar exatamente dessas, muitas das vezes não tem, a própria língua portuguesa não é inclusiva, primeiro ponto. Segundo, a questão de essas informações muitas das vezes circulam no jornal de maior circulação. E esse jornal de maior circulação é preciso a pessoa saber ler para poder entender o que ele diz. Uma outra coisa é a questão da televisão. Não há TVs, a cobertura da rede, a eletrificação, vou assim dizer, ainda não chegou em alguns lugares. Há quem vai dizer, não, mas existem rádios comunitárias. Mesmo estas rádios comunitárias, há ainda várias partes do nosso país que não abrangem. Então, é tudo uma questão aqui de comunicação, uma questão de inclusão. Vou dizer, por exemplo, uma pessoa surda tem que ser abrangida por estas informações. Uma pessoa cega, por exemplo, tem que também haver métodos, meios que a mesma possa estar informado, ou melhor, possuir estas informações. Por isso que eu aproveito mesmo para parabenizar aqui o podcast, porque eu pude ver que há inclusão e é isso que nós queremos. Obrigado, nós agradecemos, porque a nossa missão também é
transmitir uma informação que seja inclusiva para todos. Portanto, quando falou aqui do acesso à informação, eu estou a olhar mesmo esta camada social, pessoas com deficiência que também têm umas chambas, não é? E quando surgem essas tempestades ou ciclones, estas pessoas surdas, por exemplo, não sabem como é que podem se sair dessas. Quando há acesso à informação, por exemplo, falou de televisão, a televisão também não é inclusiva, não há intérprete de língua de sinais, não há questões da legenda, não é, para as pessoas surdas poderem acompanhar a informação, não é? Falamos aqui de sementes resilientes, não é? A certificação de sementes e tudo mais. Aquelas pessoas com deficiência que estão nas zonas. Então, estas pessoas não vão perceber na essência o que é isso, não é? Então, aqui tem que se fazer um trabalho para pessoas com deficiência, não é? Possam perceber o que é isso de sementes resilientes, sementes certificadas. É por essa razão que uma coisa muito bonita na ciência é a questão, a ciência não anda, vamos dizer, a biologia, por exemplo, não anda sozinha, a agronomia sozinha, jornalismo sozinho. É preciso haver um conjunto de esforços, sinergias, por causa desta questão. Muitas das vezes nós podemos fazer, pode ser feita uma pesquisa, por exemplo, faz-se uma pesquisa, sabe-se o que aconteceu, mas aqueles pesquisadores por si não têm como passar esta informação. Então eu acredito que o que pode ser feito é a questão de capacitar as organizações de base comunitária, aqueles grupos, algumas células, régulos, todos aqueles grupos em língua de sinais. Língua de sinais. Exatamente. Sim, para que eles possam ser os que vão disseminar estas informações. E há uma coisa aqui que eu acho interessante ou curiosa deixar ficar, que é o fato de alguns projetos serem para a comunidade. E quando um projeto é para a comunidade e não da comunidade, de certa forma, há aquela resistência. Esses estão a vir, estão a falar, só querem dinheiro esses. E não é produtivo. É preciso sentarmos com a comunidade, fazer um levantamento de qual é... Eu por causa da educação ambiental, tenho essa experiência que é preciso nós vermos qual é o método adequado para essa comunidade. Temos pessoas com deficiência, qual é a deficiência que têm essas pessoas? Temos que saber, se formos a difundir por meio de desenhos, todos vão conseguir ter acesso a essa informação. Então, não é só porque sentamos, pensamos que aquela comunidade está naquela situação, precisa disso e vamos lá fazemos. É preciso perceber, será que esta comunidade precisa disto, desta forma? É assim. E assim será produtivo. E também incluir pessoas com deficiência na planificação desta atividade que será desenvolvida nessas comunidades. Porque é importante também incluir pessoas com deficiência na planificação e também para essas pessoas poderem trabalhar com outras pessoas com deficiência que estão do outro lado, não é? Porque se ele é uma pessoa, não é? Se essa pessoa já tem uma informação, então vai difundir para outra pessoa com deficiência, porque as comunidades devem também, como disse, as comunidades devem trabalhar para que todas as pessoas que estão lá na comunidade tenham acesso a essa informação que trazem, né? Então não pode ficar ninguém para trás. Então por isso que é muito importante olhar também pessoas com deficiência, principalmente aquelas que têm mais chambas, né? Então trazer essa informação para que possam, não é, olhar a questão das sementes, como é que podem se proteger quando falamos aqui de chuvas, né? Porque quando há chuva, nós já dissemos aqui, há muitas doenças também hídricas. Aquelas comunidades devem ser informadas como se proteger. É preciso, neste processo de planificação, é um processo de todos.
Por isso que eu dizia, não para a comunidade. Porque há aquela coisa de... Aqui temos pessoas, por exemplo, numa comunidade há pessoas surdas. E nós pensarmos, se há uma pessoa surda, podemos fazer assim, assim, assado. Não, temos que procurar saber da pessoa como é que acha ou que método seria eficiente para si. Assim nós estaríamos sim a ser inclusivos. Nós não só pensarmos, porque nem sempre aquilo que nós achamos que é a solução para uma determinada situação, de facto é. Por isso que temos que aferir as necessidades e quais são as ideias de todos ali na comunidade para podermos desenhar uma boa estratégia. Não só quem tem machamba, eu diria. Todos, porque o processo de educação ambiental é para todos. Exatamente. Sim. Sem exclusão. Sem exclusão. Por exemplo, nós estamos a falar aqui de mudanças climáticas e segurança alimentar. Eu estou a olhar a questão dos centros de acomodação. Lá há muita insegurança alimentar, porque há falta de tudo, praticamente, né? A água, nós já presenciamos num dos centros, não é? Então, há falta de tudo mesmo, falta de tudo. Então, nessas comunidades, como pode, por exemplo, na sua ótica, como pode haver uma saída, porque não tem nada. Quer dizer, há uma iminente fome naquela zona, ou nesse centro. Na minha perspectiva, é tudo uma questão de transparência. Porque nós ouvimos várias vezes que, sim, quando há uma situação, um ciclone, nós ouvimos que há alguns fundos que são desembolsados para atender exatamente aquela situação, mas infelizmente nós verificamos muitas das vezes a ideia é ser um centro de acomodação, é algo temporário. Mas há casos de 2 anos, pessoas ainda estão no centro, mas anunciou-se que haveria algum fundo para lidar com aquela situação. Eu acho que é uma questão mesmo de transparência na gestão desses recursos e é basicamente o que eu acho. E também acompanhamos, né, na altura do IDAI, Sim. houve desvio de muita comida, né? Infelizmente. Então, isso também acontece, né? Nós estamos para tratar sobre isso, né? Mas só que aproveita-se, não é, nesses momentos de ciclones, não é, para que, quer dizer, a alimentação aparece naqueles centros, não é? Mas há desvios, né? Então, é isso que depois também propicia essa insegurança alimentar para as populações. Sim, porque se nós formos a ver a nível do Estado, a nível governamental, há iniciativas, há fundos que são desembolsados, nós ouvimos várias vezes, mas a questão da gestão, eu vou assim dizer, é aí que está em causa, que é a questão da gestão. Baseado naquilo que tenho visto nos diversos órgãos de comunicação, é a conclusão que eu chego. Exato. Mas nos centros de reassentamento, falamos aqui há pouco, que muitas vezes lá tem havido problemas de fome, não é? E também da própria, o acesso à informação nesses centros, principalmente para pessoas com deficiência auditiva. Como é que podemos mostrar que é necessária a questão da inclusão, a questão do acesso à informação para estas pessoas com deficiência? Eu sou da opinião que tudo parte de um processo educativo. É preciso haver pessoas que sabem ou que saibam difundir informação. Porque por vezes não é que as instituições não queiram incluir, por vezes é desconhecimento das próprias instituições. Nós não podemos assumir que porque não está a ser inclusivo é porque há um desinteresse. Há várias situações em que organiza-se uma determinada um projeto e as pessoas que estão ali envolvidas não estão conscientes quanto a essa questão. Por isso que eu acho que é um processo de educação
de toda uma sociedade. E também, como falamos da planificação, quando estão a desenhar esses projetos, não envolvem pessoas com deficiência na própria planificação, porque são elas que conhecem quais são os desafios, quais são os propósitos, né, das pessoas com deficiência no seio, ou seja, naquele centro ou em outras comunidades. Exato, porque há alguns casos em que alguém, ao querer ser inclusivo, de certa forma pode acabar discriminando, por exemplo. Então é preciso que as pessoas sejam ensinadas como incluir, qual é a importância, e isso tudo tem que ser um trabalho, como é que eu diria, conjunto. Exatamente. Quando falamos da inclusão, estamos a olhar também a questão de uma educação, não é? Para a prevenção ou para se prevenir da questão da insegurança alimentar. Pode-se olhar nessa perspectiva? Sim, num contexto de mudanças climáticas, não só na questão, a educação não vai se centrar só na questão de insegurança alimentar, porque nós estamos a dizer que as comunidades se passaram ou se estão a enfrentar este problema da insegurança alimentar, ele não está isolado, é por diversos outros problemas, diversas outras situações que chegaram até aquele estágio. Então é preciso nós darmos a perceber de um modo geral o que é que está a acontecer, por que é que estamos a verificar aquela situação e como é que nós juntos podemos ultrapassar. A minha perspectiva é essa. A questão da inclusão parte principalmente de nós. Nós temos que sentir na pele que a pessoa que nós queremos dar essa informação, se nós fôssemos no lugar dele ou dela, nós também iríamos precisar dessa informação. Porque há muitas pessoas que estão aí, mas não entendem. Falo exatamente de pessoas com deficiência auditiva, não tem nenhuma informação. Eu acho, por exemplo, que numa situação de mudanças climáticas, há uma ciclone, estão ali pessoas, há uma informação que está sendo dada nesse centro, não é? Nunca olham ou nunca levam pessoas ou intérpretes de língua de sinais para trazer essa informação para esta camada social. Então é aqui nesta planificação na qual eu me referia, porque tem que se pegar na planificação, incluir pessoas com deficiência para trazer aquela informação lá naquele centro. Sim, é preciso ser feito esse trabalho. Infelizmente, mesmo a língua de sinais ainda não é por si, vamos dizer, inclusiva, porque é preciso que a pessoa saiba ou entenda a língua de sinais. Então, por essa razão, eu acho que é um trabalho mesmo que deve ser feito de base. Não só esperarmos há uma situação, há uma emergência. É todo um sistema de educação, eu vou assim dizer, que é preciso começar a pensar lá na base sobre esta questão de línguas de sinais. Porque é preciso começar-se da base, subir até as faculdades, né? Toda. Imagina, por exemplo, estamos a lutar para que haja uma cadeira de língua de sinais a partir da escola primária até a faculdade. Embora já a faculdade, a Universidade Eduardo Mondlane já tem essa cadeira, mas todas as universidades, se pegassem um exemplo da OEM, seria muito importante, e as escolas primárias também pudessem lecionar a língua de sinais, já íamos minimizar esta situação. Sendo Moçambique um país extremamente vulnerável aos impactos das mudanças climáticas, eu, como educador ambiental, imagino ou vejo que há uma necessidade do cidadão comum já estar preparado para todos os cenários possíveis, vou assim dizer. Um cidadão comum saber, se houver um ciclone, como é que eu devo agir? Se houver secas, o que que eu posso fazer? Como agir? O que não fazer?
infelizmente, esta é uma questão que nós vemos sempre quando está a acontecer, é quando se passam essas informações. Então, é preciso haver um elemento continuidade. Sim. Gostei da ideia, continuidade. Bom, como educador ambiental, trabalha nesta área ambiental, tem feito esse trabalho de educar as pessoas para conhecer a questão do ciclone, como é que pode se proteger, tudo mais, como é que tem sido o trabalho nas comunidades? Desafios ainda existem. Eu basicamente, atualmente produzo conteúdos para redes sociais, focado na questão de educação ambiental no seu todo, não em específico para a questão das mudanças climáticas. Digamos que são vários os temas que eu abordo. Claro, é preciso haver a questão de inclusão. É um processo que eu também tenho que aprender, porque é uma questão que é preciso aprender. Como eu dizia, todos nós temos que aprender estas questões. Então, desafios que existem ainda é a questão de parecer algo de cientistas. Eu acho que nós temos que ultrapassar esta barreira de eu ter que ler um artigo e ali dizer, por exemplo, vai chover tantos milímetros cúbicos, ventos ao sudoeste, oceanos, correntes marítimas. É difícil entender esta linguagem. Então eu acho que é preciso dizermos de terra a terra o que é que está a acontecer, o que é que vai acontecer, como vai acontecer. Porque assim nós vamos garantir que a informação seja uma informação que atinge os objetivos. E não só dizer haverá ciclone, cuidado. Eu acho que é preciso fazer um trabalho ainda mais de desmiuçar, descodificar essas informações. Para toda a população perceber o que é que vai acontecer. Perceber o que é que vai acontecer. Para poder se precaver. Sim. Exatamente. Bom, a questão do aviso prévio, embora estamos a alinhar esta questão, está ligada também à segurança alimentar, não é? Porque se há aviso prévio, as pessoas sabem que vai chover. De que forma? Então é preciso as populações saberem qual é o nível da chuva que vai cair. Então, para poderem organizar, ou quem tem chapas, não é? Então colocar cimento, ou seja, areia nos sacos, colocar em cima, para que tudo isto não venha a acontecer. Então, também ser informadas, as populações neste caso, para organizar, quem sabe, as sementes para a própria... Então, para que não haja a questão da fome, não é? Há quem vê uma mensagem que diz afastar ou sair das zonas ribeirinhas, e a pessoa fica a pensar que quando passar esta situação eu depois vou recolher o pouco que tem aqui no campo. Agora, se a pessoa souber que o que vai acontecer a quantidade de chuva será esta, que implicará isto, A, B e C, a pessoa pode olhar e dizer, tenho que levar aquilo que eu tenho. Bom, tenho que levar aquilo que eu tenho, e também terei que sair deste lugar, porque já estamos no fim da nossa conversa. Últimas considerações. Últimas considerações, agradecer mais uma vez por esta oportunidade, parabenizar pela questão da inclusão. É sim uma questão que nós todos temos que ser ensinados. É preciso sermos ensinados como ser inclusivos, e eu acho que tudo é uma questão de educação ambiental. Nós podemos ter leis, há várias, nós podemos ter sistemas de aviso prévio, nós podemos ter qualquer tecnologia que seja, mas se o cidadão, para quem foi feito isso, não mudar aqui, que é consciência, e consciência muda-se com a educação, não há outra forma. Não há outra forma. E se nós investirmos noutras coisas em detrimento da educação ambiental, nós estaremos a escrever na água, vou assim dizer.
Muito obrigado, educador ambiental Manuel Maloa. Muito bem, estiveram na presença deste homem, não é? Que trouxe muita informação para todos nós. Rafael Bata conduziu este programa ou este podcast. Hoje falamos da insegurança alimentar. Bye bye, até o próximo podcast.